Segundo Reis, capítulo 25. E sucedeu que, ao 9º ano do seu reinado, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém com todo o seu exército e se acampou contra ela. Levantaram contra ela tranqueiras em redor, e a cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 do 4º mês, a cidade se via tão apertada pela fome que não havia mais pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta entre os dois muros, a qual estava junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da Arabá. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se dispersou. Então prenderam o rei e o fizeram subir a Ribla, ao rei de Babilônia, o qual pronunciou sentença contra ele. Degolaram os filhos de Zedequias à vista dele, vazaram-lhe os olhos, ataram-no com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Ora, no 5º mês, no 7º dia do mês, no ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas de importância ele as queimou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. Então, o resto do povo que havia ficado na cidade, e os que já se haviam rendido ao rei de Babilônia, e o resto da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativos. Mas dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Ademais, os caldeus despedaçaram as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram esse bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras, as pás, as espevitadeiras, as colheres e todos os utensílios de bronze com que se ministrava, como também os braseiros e as bacias. Tudo o que era de ouro, o capitão da guarda levou em ouro, e tudo o que era de prata, em prata. As 2 colunas, o mar e as bases, que Salomão fizera para a casa do Senhor, o bronze de todos esses utensílios era de peso imensurável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de bronze, cuja altura era de 3 côvados. Em redor do capitel havia uma rede e romãs, tudo de bronze. E semelhante a esta era a outra coluna, com a rede. O capitão da guarda tomou também Seraías, primeiro sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da entrada. Da cidade tomou um oficial, que tinha cargo da gente de guerra, e 5 homens dos que viam a face do rei e que se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra, e 60 homens do povo da terra, que se achavam na cidade.
Tomando-os Nebuzaradã, capitão da guarda, levou-os ao rei de Babilônia, a Ribla. Então o rei de Babilônia os feriu e matou em Ribla, na terra de Amate. Assim, Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Quanto ao povo que tinha ficado na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, pôs por governador sobre eles Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os chefes das forças, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera Gedalias por governador, vieram ter com Gedalias a Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, Netofatita, e Jaazanias, filho do Maacatita, eles e os seus homens. E Gedalias lhe jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra, e servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Mas, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da descendência real, veio com 10 homens, e feriram e mataram Gedalias, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispá. Então, todo o povo, tanto pequenos como grandes, e os chefes das forças, levantando-se, foram para o Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso, sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que começou a reinar, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa da prisão, e lhe falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Também lhe fez mudar as vestes da prisão, e ele comeu da mesa real todos os dias da sua vida. E, quanto à sua subsistência, esta lhe foi dada de contínuo pelo rei, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículos de 1 a 21. O povo da terra tomou Jeoacás, filho de Josias, e o constituiu rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. Tinha Jeoacás 23 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Porquanto o rei do Egito o depôs em Jerusalém, e condenou a terra a pagar um tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Então, o rei do Egito constituiu Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome em Jeoaquim. Mas a seu irmão Jeoacás, Neco o tomou e o levou para o Egito. Tinha Jeoaquim 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Contra ele subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias, a fim de o levar para a Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, e pô-los no seu templo em Babilônia. Ora,
o restante dos atos de Jeoaquim, e as abominações que praticou, e o que se achou contra ele, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na primavera seguinte, o rei Nabucodonosor mandou que o levassem para a Babilônia, juntamente com os vasos preciosos da casa do Senhor, e constituiu a Zedequias, irmão de Joaquim, rei de Judá e Jerusalém. Tinha Zedequias 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que lhe falava da parte do Senhor. Também rebelou-se contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e se obstinou no seu coração, para não voltar ao Senhor, Deus de Israel. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam cada vez mais a sua infidelidade, seguindo todas as abominações dos gentios, e profanaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado para si em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes persistentemente por intermédio de seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando as suas palavras e mofando dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Por isso, fez vir sobre eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus mancebos à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos mancebos, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. Entregou todos nas mãos. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Também queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, queimaram a fogo todos os seus palácios, e destruíram todos os seus vasos preciosos. E aos que escaparam da espada, a esses levou para a Babilônia, e se tornaram servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, até haver a terra gozado dos seus sábados. Pois por todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.